Graça e paz a todos, amém? Como é bom podermos estarmos aqui mais um dia reunidos em torno da palavra do Senhor, para que nós possamos estar crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Nós estamos expondo a carta aos Romanos e nós estamos aprendendo cada vez mais e estamos olhando para essa carta e extraindo dela doutrinas que têm nos ajudado, doutrinas que têm nos feito crescer e têm nos ajudado a servir ao Senhor de uma maneira mais excelente. E tudo que nós temos é sempre aquilo que o Espírito Santo trabalha em nossos corações. Então você que tem a sua Bíblia, você que tem aí, abra ela em Romanos, que é a carta a qual estamos expondo. Romanos capítulo 1, hoje nós vamos ler o versículo 5 e 6, onde nós vamos aprender as doutrinas que estão relacionadas aqui. Mas, como nós sempre fazemos, eu quero ler do versículo 1 ao versículo 6, porque é nesses versículos ao qual vamos meditar nessa noite, tá bom? Em Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 6, vai dizer assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. No culto passado, nós falamos sobre o capítulo 3 e 4, onde nós vimos a doutrina da encarnação e a importância da deidade de Cristo, entendermos que Cristo é Deus. No culto de hoje, nós vamos continuar, porque é importante. Paulo vai dizer assim, no versículo 5: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Amém? Então nós vamos ficar com o versículo 5 e o versículo 6. Como nós falamos, nós temos que olhar para a palavra de Deus com muito cuidado e com muito carinho, porque nós estamos falando de doutrinas bíblicas, porque nós estamos falando da vontade do próprio Deus. Eu quero me apegar com vocês então o versículo 5 primeiramente, e depois nós avançaremos pela misericórdia do Senhor. O versículo 5, eu quero ler para que nós possamos meditar nessas duas palavras que aparecem aqui no texto. A primeira é a palavra graça e a segunda apostolado. Eu quero que você preste atenção que ele diz assim: a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viermos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Tá bom? Então as duas palavrinhas a qual nós vamos pegar aqui é a palavra graça e apostolado. Então temos aqui duas coisas. Temos aqui então graça e apostolado. Porém muitas pessoas em nossa geração não sabem o que significa uma palavra graça. Então quando eu leio, ou quando as pessoas se deparam com essa palavra, muitos não se dão conta do seu significado. O que nós queremos dizer com isso? Se nós hoje saíssemos por aí
e perguntássemos para os cristãos se eles sabem definir o que a palavra graça significa, grande seria a nossa surpresa. A maioria das pessoas desconhecem essa doutrina. A maioria dos cristãos, infelizmente, não sabem o que significa graça. Então, quando nós nos deparamos com essa geração de cristãos, nós ficaríamos assustados. Por quê? Porque a maioria deles não conhecem a palavra graça e nem a definição dessa palavra. E olha que interessante, porque o apóstolo Paulo está mencionando essas duas coisas aqui para nós. Então é importantíssimo para nós, para cada cristão, conhecer o vocábulo bíblico, o vocabulário bíblico, entendermos o que significa cada palavra, entendermos o que significa cada expressão. Então, se sabermos o significado da palavra, e em especial aqui a palavra graça, tudo ficará mais fácil para nós, pois a palavra graça é o favor de Deus imerecido para com os homens. Então, quando nós temos essa definição, Paulo ele quer transmitir algo para nós. O apóstolo Paulo diz que ele recebeu graça e apostolado por intermédio de Jesus Cristo. Isso por amor do nome dele. Então nós temos aqui a graça. Então nós vimos que a graça é o favor que se recebe. É uma dádiva, um dom de Deus que concede aos homens, que os torna capazes de alcançar a salvação. Então veja como isso é importante. Quando nós entendemos o que significa a palavra graça, a doutrina que está por trás da palavra, o apóstolo Paulo cita as duas, graça e apostolado. Então é importante que quando nós passamos a ler a Bíblia, ou quando nós ouvimos uma expressão, ou quando nós ouvimos uma palavra, nós saibamos identificá-la, porque a palavra traz em si um peso, traz em si uma doutrina. Então, como nós falamos aqui, quando nós entendemos o que é graça, quando nós entendemos o que isso significa, quando nós vemos que o apóstolo Paulo se utiliza dessa palavra, isso passa para nós doutrina, isso passa para nós um conhecimento. Então aqui está a base do cristianismo, a graça da salvação. Se perdermos essa visão exata da palavra, perdemos o Evangelho. E isso é isso mesmo. Não existe Evangelho sem a graça salvadora. Se nós não tivermos essa doutrina bem definida, nós não temos Evangelho. E olha o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 7. A palavra vai dizer assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então veja, o apóstolo Paulo, quando ele está empregando isso, e depois ele vem com a palavra apostolado, que é o ministério dele, ele está dizendo que a salvação dele não é porque ele é um apóstolo, não é porque ele tem este ministério que ele é salvo. É interessante também que o ministério que ele tem, que ele recebe, também vem por meio da graça. É como nós aqui, eu sou pastor, é uma graça que me foi dada, é uma graça que me foi dada dentro da graça salvadora, de poder ministrar a palavra, de poder anunciar o evangelho do reino. Mas não é por isso que eu sou salvo. Eu não sou salvo porque eu prego, eu não sou salvo porque eu ministro a palavra de Deus, mas eu sou salvo pela graça salvadora que Cristo nos dá. Então olha que interessante, não é por obras, não é por nada que nós podemos
fazer. Ontem eu estava ministrando uma palestra para umas crianças no projeto. E eu falei justamente sobre isso, sobre religião. A palavra religião significa, é um termo latim, que vem do latim, e significa religar. Religar aquilo que estava desligado. Então a palavrinha religião é o homem tentando se unir a Deus. Mas tem a verdadeira religião, que é o próprio Deus se religando através do seu Filho lá na cruz com os homens eleitos. Então olha que maravilha! Então nós vemos aqui que a verdadeira religião é o próprio Deus se religando ao homem. Então a religião de Deus é o seu Filho, a qual Ele nos deu. Enquanto as demais religiões são religiões de obras, o homem sempre tem que fazer alguma coisa, o homem sempre tem que estar fazendo algo para, no final das contas, conseguir a salvação. A graça nos traz a salvação por meio da fé. A graça, ela nos fala de algo gratuito. A graça nos fala de algo que não traz mérito a nós. É um favor imerecido. E olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Então, como diz em Efésios, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus, é algo que você não trabalhou para ter, é algo que é te dado gratuitamente, é algo que nos foi dado quando nós ainda estávamos mortos em delitos, em pecados, é algo a qual nós não dermos o primeiro passo para Deus, mas é Deus que veio até nós. Então, o que nós falamos é simples. Quando nós estudamos as religiões, eu ontem defini para aquelas crianças que existem apenas 2 tipos de religião no mundo. Se você juntar todas as religiões, só existe 2 tipos de religião no mundo. A primeira é as religiões de obras. Os homens em todas as religiões tentam de alguma maneira se religar a Deus. Os homens em qualquer religião, eles tentam se aproximar de Deus. Eles tentam construir um caminho para Deus. E a grande diferença das demais religiões para o cristianismo bíblico é que Cristo Ele é o caminho para Deus. Deus se religa ao homem através do seu Filho. Então isso é maravilhoso. Então nós temos que ter essa definição do que é graça. Não tem como acrescentar nada, absolutamente nada, à obra salvadora de Jesus Cristo, pois é um dom de Deus para os pecadores. O apóstolo Paulo irá desenvolver essa doutrina melhor mais para frente nessa carta, a qual nós estamos lendo. Mas é importante nós entendermos o que significa a graça. Embora Paulo aqui divida a graça do apostolado, podemos ver que esses dois estão unidos também, pois não podemos fazer nada sem a operação da graça em nossas vidas. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, vai dizer assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. E também em Efésios capítulo 2, versículo 10 vai dizer: pois somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, os quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Então veja, embora nós sejamos salvos por graça, isso é maravilhoso, não é por aquilo que nós fazemos, não é por aquilo que nós podemos fazer, mas é por aquilo que já foi feito. Isso não nos inibe e não nos impede de fazer as obras.
Veja, eu estou aqui pregando, esse é o meu ministério, este é o meu trabalho para o reino. Mas olha que interessante, esse trabalho já foi preparado lá no passado, na eternidade, que um dia eu estaria aqui diante de vocês, e eu tenho que fazer isso de maneira correta, eu tenho que fazer isso de maneira séria. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os romanos. O que ele está dizendo para a igreja de Romanos? Nessa carta aos romanos, ele está dizendo que ele foi salvo por graça, e o apostolado dele também veio por graça. Não era algo que era do mérito do apóstolo Paulo. Mas olha que interessante, essas obras, essas boas obras, Deus já havia preparado no passado. Então uma coisa está ligada à outra. Veja, ninguém é salvo pelas obras, e ninguém nunca foi salvo por obra alguma. Mas olha que interessante, ao nos depararmos com a salvação gratuita, então fazemos o que fazemos por amor. Então fazemos o que fazemos porque isso nos constrange. O amor de Cristo nos constrange a fazer as obras. Então o apóstolo Paulo está dizendo duas palavras importantes aqui em Romanos. No capítulo 5 ele está dizendo então que através de Cristo ele recebeu o que? Graça e apostolado. E nós estamos vendo aqui que as duas coisas, embora ele separou, caminham juntas. Então, como nós lemos, as boas obras para nós já estão preparadas desde o passado. Por isso que nós as fazemos. Mas fazemos pelas nossas próprias forças? Não. Porque como nós lemos ali em Filipenses 2,13, tanto querer quanto realizar vem de Deus. Então olha que interessante, tudo que nós fazemos remete para a glória de Deus. Então como não fazer a obra de Deus com amor, com intensidade, com entrega? Como não fazermos a obra de Deus com todo o nosso ser envolvido? Como fazer a obra de Deus relaxadamente? Como nós viemos prestar o nosso culto nesta noite, de qualquer maneira? Não, antes viemos com amor, com gratidão. Antes fazemos qualquer trabalho, qualquer obra para a glória de Deus. Porque toda vez que fazemos algo bom, Deus está sendo glorificado, porque Ele está nos capacitando a fazer tal ato. Então o apóstolo Paulo ele nos ensina isso. Mas nós estamos falando sobre a graça salvadora. Então nenhum homem jamais foi salvo por obras. E nós temos que entender a graça de Deus dessa maneira, amados. Nós temos que entender a graça de Deus. Jesus, certa vez, em Mateus, capítulo 19, versículo 26, Jesus, fixando neles o olhar, respondeu-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Do que Cristo estava falando aqui com seus discípulos, senão da salvação? Essas palavras foram ditas por Jesus depois que ele conversou com um jovem rico. O jovem rico chegou com as suas obras para expor diante de Cristo. O jovem rico disse para Jesus que ele cumpria todos os mandamentos, desde a sua mocidade. O jovem rico, ele estava dizendo para Jesus que ele estava apto para herdar o reino dos céus. Mas Jesus, não indagando, viu que ele não estava apto, pois não cumpria nem o primeiro e nem o segundo mandamento. Depois de conversar então com o jovem rico, Jesus disse essas palavras. Jesus, fixando neles o olhar, respondeu aos homens. Veja, Jesus tinha conversado com um jovem rico, mas Jesus está falando aqui para os seus discípulos no plural. Ele está dizendo: aos homens é impossível se salvar. Aos homens
A salvação é impossível pelos seus próprios méritos. Qualquer pessoa que tente ganhar a salvação pelas suas obras, vai perdê-la. Qualquer homem que tente mostrar o seu valor diante de Deus, se perderá. Então Jesus diz isso no plural e não no singular. Isso não era impossível apenas ao jovem rico, mas a todos os homens da terra, em todas as gerações, em todos os tempos. Veja, o jovem rico, ele chegou diante de Cristo, ele achava que ele estava qualificado para herdar o céu. E quantos homens espalhados pela terra na noite de hoje estão pensando de igual maneira? Ou porque sabem fazer algumas regrinhas serem feitas de algumas igrejas, ou por cumprirem um ou outro mandamento, ou por fazer uma ou outra coisa, acham que são salvos por isso. Mas aos homens é impossível, e não era impossível apenas para o jovem rico, mas para todos os homens da face da terra. Somos salvos, amados, unicamente e exclusivamente pela graça de Cristo. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele divide essas duas palavras, porém essas duas palavras, graça e apostolado, caminham juntas. Nos mostram que todo salvo pratica as boas obras, mas nenhum deles serão salvos por elas. E o apóstolo Paulo irá mostrar isso entre o capítulo de Romanos, que nenhum homem será salvo. Em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao capítulo 3, versículo 19, onde Paulo mostra que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando temos isso em mente, podemos entender melhor o versículo ao qual acabamos de ler. Uma vez completada a sua definição do Evangelho, o qual ele introduziu com o fim de enaltecer o seu ofício, Paulo agora volta a falar da sua própria vocação, pois ela se lhe constitui numa questão de suprema importância para que ele fosse aprovada pelos romanos. Então veja, o apóstolo Paulo fala de graça e apostolado, mas antes de Paulo falar do seu ofício, ele sempre frisa o quê? A graça. Paulo agora ele está pronto para falar sobre o seu ofício, o ministério apostolado, o seu ministério de apóstolo. E veja que Paulo faz isso de maneira sublime. O apóstolo Paulo, ele se entrega de corpo e alma para o apostolado. O apóstolo Paulo, ele trabalha de dia e de noite na obra. Paulo se doa, se desgasta, Paulo se dá pelos irmãos, Paulo se dá pela causa do Evangelho. O que motivava Paulo é justamente a graça a qual ele recebeu, a qual ele não recebera pela religião judaica, farisaica da sua época. Tudo aquilo que ele tinha por mérito, ele considerou como esterco. Tudo aquilo que ele tinha como ganho, ele considerou como perda. Quando Paulo faz a distinção entre graça e apostolado, Paulo está empregando uma figura de linguagem chamada hipalage, isto é, retórica, figura sintática e semântica da transposição das relações naturais de dois elementos em uma proposição. A conexão que logicamente se faria com uma das palavras presentes é feita com outra. Por exemplo, o sapateiro meteu o sapato na forma, em vez de o sapateiro meteu a forma no sapato. Então, essa hipalage, ele usa para significar ou o apostolado graciosamente concebido, ou a graça do apostolado. Ao falar assim, ele deixa implícito
que a sua designação para tão sublime ofício era totalmente obra do favor divino, e não de seus próprios méritos. Ainda que os olhos do mundo, seu ofício, não aparentasse nada senão perigo, fadiga, ódio e desgraça, todavia aos olhos de Deus e de seus santos, ele não possuiu virtude comum nem ordinária, e deve, portanto, ser atribuído imerecidamente à graça. A tradução "recebi graça para ser apóstolo" seria preferível e contém o mesmo significado. Então é aquilo que nós estamos falando. Embora o apóstolo Paulo divida as duas palavras, elas estão juntas e unidas, pois só somos o que somos devido à graça. Se você não tem um ministério formal, por assim dizer, se você não é um pastor, se você não é um evangelista, se você não é um missionário, mas você é pai, você é mãe, você é funcionário, você é vizinho, você é amigo, você é filho, você é filha, e essas coisas são os seus ministérios. Recebemos isso como graça, como dom também de Deus, e só podemos ter essas coisas pela graça de Deus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós é maravilhoso. Ele está dizendo que o apostolado, o ministério dele, foi concebido a ele imerecidamente. Não é interessante olharmos para o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos, que escreveu a maior parte do Novo Testamento? Ele não deixa com que a soberba suba, com que o orgulho suba, e que seu coração seja corrompido por essas coisas. Porém, o apóstolo Paulo, ele faz isso de maneira sublime. O apóstolo Paulo, ele se doa de corpo e alma para o seu ministério, mesmo sabendo que o que ele faz, toda a força que ele tem, todo o requisito que ele precisa, vem daquele que o chamou. Então isso é maravilhoso, amados. Então vemos que ser apóstolo de Jesus Cristo não estava baseado nas qualificações de Paulo propriamente dito, mas em Jesus, que o escolheu para tal ofício. Veja, não foi Paulo, os requisitos de Paulo, que o qualificou para tal função, para tal ministério, mas foi o próprio Cristo que o qualificou para isso, que o escolheu dentro do ventre da mãe dele para tal ofício. E isso reforça ainda mais aquilo que sempre falamos aqui, que nenhum homem pode arrogar para si esse ofício de apostolado, de apóstolo, pois não depende da vontade do homem, nunca dependeu. E os que fazem isso, o fazem arrogantemente, passando por cima da pessoa de Cristo e da sua autoridade sobre a igreja. Então, é Jesus Cristo que escolhe seus apóstolos, e não o inverso disso, e ponto final. Então o que nós estamos vendo é o apóstolo Paulo dizendo para nós que ele só foi apóstolo, ele só foi chamado, ele só foi designado por aquilo pela graça de Cristo. Eu só sou pastor, chamado ao pastorado por graça, pelo favor imerecido de Jesus, pela graça salvadora que me regenerou. Esse chamado na vida do apóstolo Paulo, esse apostolado que ele foi ali, que ele trabalhou, isso não o salvou, mas por ser salvo por graça, isso lhe foi imposto como obrigação a ele. Por isso o apóstolo Paulo escreve: por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado por amor do seu nome. Agora nós temos que olhar um pouquinho para essa outra expressão, por amor do seu nome. Veja o que Paulo está dizendo: por graça, ele recebeu graça e apostolado por amor do nome de Jesus Cristo. Essa expressão, por amor do seu nome, ela se encontra também no Antigo Testamento.
Essa expressão nos faz lembrar do Salmos 23:3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do teu nome. Por amor do teu nome, ó Deus. O salmista Davi não apenas diz que o Senhor guia seu rebanho pelas veredas da justiça, mas diz que isso acontece por amor do nome dele, por amor do seu nome. Amados, isso reflete em nós, no Evangelho da Graça. Tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que é feito em nossas vidas, é por amor da graça do Senhor, é por amor do nome dEle, é por amor do nome dEle. Tudo que Ele faz, tudo que Ele fez, tudo que Ele é por amor do nome dEle, é para a honra e glória dEle. Quando Deus Ele salva um pecador, quando Deus regenera um pecador, quando Deus dá dons, ministérios a um pecador, é para a honra e glória do nome dEle. A base absoluta para o cuidado do Senhor com o seu povo é, antes de tudo, o seu compromisso com o seu próprio nome. Veja, o compromisso de Deus não está baseado na nossa fidelidade. O compromisso, da base do compromisso de Deus para conosco, está baseado no próprio nome dEle, isso é, em quem Ele é. Veja, todo o conhecimento que Deus me dá, todo o conhecimento que Deus deu a Paulo, toda a força, todo o vigor espiritual que é dado a mim, que foi dado a Paulo, que é dado a você, é por amor do nome de Jesus Cristo, é por amor do nome de Deus, é por amor ao nome dEle. Essa expressão por amor ao seu nome significa isso, que Deus Ele age soberanamente sobre a vida daqueles a quem Ele chama. Ele nutre, Ele sustenta a cada um que Ele chamou por amor do seu próprio nome. Isso significa que a benevolência de Deus não se deve a qualquer valor que há em nós, mas a glória da sua justiça, fidelidade e bondade. Isso quer dizer que a benevolência do Senhor é livre e soberana, e não há qualquer mérito nos homens que são alvos do cuidado divino. Todas as dádivas do Senhor para nós são, em última análise, para a sua própria glória e louvor de sua glória e da sua graça. Tudo que é feito por nós, tudo que é feito em nós, através de nós, é para a glória da graça de Deus, é para expressarmos a graça da glória de Deus, a glória da graça de Deus em nós. Então, amados, inclusive através do profeta Ezequiel, o Senhor deixa claro que para manter a reputação do seu santo nome, Ele transforma e purifica o seu povo, fazendo-os andar em seus justos caminhos. Ezequiel 36, 22 e 32. Então olha que maravilha! A nossa vida, o nosso ministério, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que é feito através de nós, é para a glória da graça de Deus. Então ele vai dizer, por intermédio de quem viermos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé. É outra coisa que nós temos que parar para meditar aqui nessa noite. Por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado por amor do seu nome. Então veja, a graça, o apostolado é dado a Paulo por amor do próprio nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que é feito em Paulo, tudo aquilo que é feito em mim, tudo aquilo que é feito em ti, tudo aquilo que é feito é para a glória da graça de Deus. Agora, o apóstolo Paulo ele vai prosseguir, ele vai dizer, para obediência por fé entre os gentios. E nós temos que então analisar essa primeira frase, para obediência por fé. Podemos entender literalmente como obediência da fé, indicando talvez a obediência que procede da fé.
e o fato de que ela mesma constitui uma submissão obediente ao chamado de Deus. Podemos entender então literalmente como obediência da fé, identificando talvez a obediência que proceda da fé, e o fato de que ela mesma constitui uma submissão obediente ao chamado de Deus. Talvez aqui podemos identificar o grande problema da nossa geração de crentes, pois acham que Deus é um Deus de aleatoriedade e não de objetividade. Pensam que não tem a quem a se reportar e que podem escolher o que obedecer. Então isso diz muito sobre essa geração que acha que não tem que se reportar a Jesus Cristo, que acham que podem escolher o que obedecer da palavra de Deus. Então essas pessoas, elas acham que não tem um Senhor a quem responder. Elas acham que não precisam se reportar a Cristo de maneira alguma. Elas se julgam servas do Senhor, mas esquecem a origem da palavra doulos, escravo. Então, quando nós temos isso, como nós temos a palavra escravo bem definida lá no começo da nossa exposição, quando ele diz para nós aqui que a obediência da fé, ou a obediência que procede da fé, isso mostra para nós que ser escravo de Cristo é obedecê-lo. Isso mostra para nós que ser escravo de Cristo é ter o seu jugo sobre nós, ainda que leve e suave, mas significa que Ele controla as nossas vidas. Não podemos andar como queremos, pensar o que pensamos de maneira que não seja bíblica. Então as pessoas, elas olham para a palavra de Deus e escolhem o que elas querem obedecer, como se isso fosse possível. Então aqui, quando nós falamos da obediência da fé, o que estamos falando é literalmente isso. Para a obediência por fé, isso significa que todos aqueles que creem em Cristo obedecem a Ele, obedecem os seus mandamentos. Não é uma opção, é mandamento. Não são sugestões que Cristo nos dá. As pessoas às vezes leem a Bíblia como se Deus ou Jesus estivesse nos dando apenas sugestões. Olha, faz assim se você quiser. Olha, vê aí se dá para você fazer. As pessoas se esquecem de que o cristianismo, o chamado do cristianismo já começa assim. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. O cristianismo, Cristo nos libertou para sermos seus escravos. Então agora nós somos escravos de Cristo. Antes nós éramos escravos do mundo, escravos de Satanás, escravos do pecado, escravos da carne. E o que nós fazíamos? Obedecíamos a eles, seguíamos a eles, satisfazíamos a eles. Mas quando Cristo nos liberta, agora nós nos tornamos os seus escravos. Então agora, essa escravidão nos gera o quê? A obediência, porque nós cremos nele. E isso está ligado diretamente com isso. Ou nós temos Cristo como Senhor, ou nós não o temos. Ou nós obedecemos Ele, ou nós não obedecemos. Tem pessoas que acham que obedecer a Jesus é só obedecê-lo quando é conveniente. Não, aqui para mim vai ser legal, agora eu vou obedecer. Ah não, isso aqui agora nesse momento da minha vida não dá, não posso, então eu não vou obedecer. Obedecer Jesus assim é não obedecê-lo em maneira nenhuma. Elas acham que os mandamentos são sugestões, são meras sugestões. E não é. Então ser escravo de Cristo, ser servo de Cristo, é obedecê-lo integralmente.
É o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que aquele que tem fé, obedece. Paulo está dizendo que fé é obedecer. Então eu creio em Cristo, então você deve obedecê-lo. Como escravo. Como Ele sendo seu Senhor. Então, como nós dizemos, muitos acham que Deus é um Deus de aleatoriedade e não de objetividade. E nós vimos então o chamado do cristianismo é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ainda mais, diz em João 14, 15, 23, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então veja, a nossa obediência tem a ver com a nossa condição de escravo de Jesus Cristo. E revela-se, de fato, o somos. Quero dizer, apenas quando nos convém. E tem muitos que se dizem cristãos que estão nessa condição, pois obedecem apenas quando me é oportuno, não a obedecer de forma alguma a Jesus Cristo. Paulo diz: se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta sobre mim esta obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Então veja, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, graça e apostolado, por amor do nome de Cristo. Então a obediência que a fé me gera, ao pregar o Evangelho, ao anunciar o Evangelho, é posta sobre mim. Se faço isso de boa vontade, terei galardão. Se faço isso constrangido, isso é, quando o amor de Cristo me constrange de tal forma para pregar, é apenas a responsabilidade de um dispenseiro que foi imposta e confiada a Ele. Mas o escravo de Cristo vai pregar o Evangelho. É o que Paulo está dizendo: olha, eu sou apóstolo, chamado para ser apóstolo, e faço isso da melhor maneira possível, pois eu sei que é imposta sobre mim essa obrigação. Então não importa como eu a faça, eu tenho que fazer. Não é algo negociável. Paulo está dizendo assim: olha, Cristo me chamou para pregar o Evangelho, deixa eu ver se eu vou ou não vou. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que Cristo chamou ele ao apostolado. Cristo nos chamou à sua presença. Então obedecer a Cristo, mesmo quando isso me é contrário, mesmo quando isso fira meu orgulho, mesmo quando isso fira meu ego, mesmo quando isso me contradiz, eu tenho que obedecer, eu tenho que olhar para a obediência bíblica. Por isso que nós falamos que crer é obedecer. Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Olhar para a palavra de Deus e ver tudo aquilo que está relacionado ao viver cristão. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então veja, não tem partes de negociação. Deixa eu ver se aqui, hoje eu acordei de bom humor, eu vou obedecer. Hoje eu acordei com espírito legal, hoje eu vou fazer isso aqui. Não. A Bíblia nos diz que os mandamentos de Deus para os seus servos, para os seus escravos, são mandamentos e não sugestões. E quando você olha para o mandamento e fala: não consigo, isso não provém da fé. Porque veja, se você crê em Cristo, independente do tamanho da tua fé, você tem a fé salvadora, você cumpre. E o porquê que você cumpre? Porque Deus
faz com que você cumpra, porque tanto querer e o efetuar vem dele. Quando você anda em santidade, é Deus agindo em você. Quando você faz algo bom, é Deus agindo em você. Então, a glória da graça de Deus se manifesta. Não é o nosso querer, não é a nossa vontade. Então, quando nós olhamos aqui, nós vemos então que guardar os mandamentos de Deus não é penoso para quem nasceu de novo. É por isso que nós temos que trazer à memória o que é verdadeiramente se tornar um cristão. Se tornar um cristão não é levantar a mão, vir à frente de um púlpito e aceitar Jesus. Não é isso. Ser um verdadeiro cristão é quando um pecador é alcançado pela graça salvadora. E esse pecador é regenerado pelo poder do Evangelho. E esse pecador agora ele se torna filho de Deus. E tudo que ele faz é através do próprio Deus. E quando ele faz, quando ele obedece os mandamentos, quando ele obedece a palavra de Deus, isso revela a glória da graça de Deus. E todo o mérito, e toda a glória, e todo o poder, toda a honra, toda a majestade é dado a Deus, porque um pecador se tornou filho dele e reflete a sua glória para o mundo. Então, amados, veja que a fé aqui não é só crer, mas fé é obediência. Fé é obedecer. Então olha que maravilha que o apóstolo Paulo está dizendo. Então veja que Paulo está dizendo: através de Jesus Cristo eu ganhei graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé. E aí entra uma coisa muito importante: entre todos os gentios. Amados, isso aqui é para nós terminarmos. A nossa fé, como eu sei que você tem uma fé salvífica? Quando eu sei que você verdadeiramente nasceu de novo? Como eu sei que você é um justo de Deus? Como eu sei que você é um escravo de Cristo? Quando nós lemos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, versículo 8, reflete muito bem o que Paulo está dizendo aqui, para obediência por fé entre todos os gentios. Olha o que vai dizer no texto de Pedro: ele livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este é justo pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Então, quando eu digo que eu sou servo de Cristo, a minha obediência aos mandamentos, a minha obediência a tudo aquilo que a palavra diz, reflete no mundo caído e longe de Deus. Nós nos tornamos o quê? Um pré-julgamento de Deus para aquela geração. O meu namoro cristão tem que condenar os demais namoros mundanos. O meu casamento cristão tem que condenar os casamentos que não são cristãos. O meu procedimento como um servo de Deus no meu serviço tem que condenar os demais. Pois quando eu obedeço a fé bíblica, o Evangelho toca em todas as áreas da minha vida. Não existe o santo e o secular. Tem algumas pessoas que dizem que é cristão na casa, mas não é na rua. Outros dizem que são cristãos na igreja, mas não no serviço. As pessoas acham que Deus e a sua maneira de viver e a sua fé, a obediência da sua fé não toca as demais coisas.
Veja que Ló, ao viver no meio dos ímpios, a sua alma justa era afligida todos os dias pelas obras iníquas. É como aquilo que eu falei, nós nos dizemos cristãos, mas vivemos como se não tivéssemos um Senhor sobre as nossas vidas. A geração de cristão que temos hoje é uma geração que escolhe o que quer obedecer, e só obedece quando lhe é conveniente obedecer. Às vezes eles não querem obedecer dentro de um namoro, às vezes eles não querem obedecer dentro de um casamento, às vezes eles não querem obedecer a Deus dentro do seu serviço, porque não é conveniente. Porque se ele obedecer a palavra de Deus dentro desse namoro, ele vai ter que terminar esse namoro. Se ele obedecer a palavra de Deus dentro do casamento, ele vai ter que mudar muitas coisas. Se ele obedecer a palavra de Deus dentro do seu serviço, talvez ele tenha que perder o seu serviço. Servir a Cristo não é algo fácil. Andar com a palavra de Deus não é algo fácil nessa geração e nesse mundo caído e corrompido, amados. Então ele vai dizer para nós que a obediência da fé é vista entre todos os gentios. As pessoas estão olhando para nós, as pessoas estão nos vendo. Nós falamos de um céu como se o céu não existisse. Nós falamos de um inferno como se o inferno não existisse. Nós falamos de um Deus santo, mas andamos no pecado. Que terrível isso é! Falamos de um Deus santo que odeia o pecado, mas amamos o pecado. Falamos do céu, falamos do inferno como se eles não existissem. Nós vivemos assim. Amados, uma coisa interessante para nós encerrarmos. O apóstolo Paulo diz que os gentios olham a nossa obediência na fé. As pessoas olhavam para Ló e viam que ele era um justo. Ló olhava para aquela geração e via que ela era uma geração corrompida, iníqua. E ele afligia a sua alma todos os dias. Não um dia sim, um dia não. Mas todos os dias ele afligia a sua alma por aquilo que ele ouvia e via. E as pessoas observam a nossa maneira de viver como cristãos. E a nossa maneira de viver o Evangelho, essa obediência na fé, revela para o mundo caído um pré-julgamento de Deus. E esse pré-julgamento tem a ver com a nossa seriedade de como nos comportamos, de como abraçamos o Evangelho, de como realmente entendemos a graça de Deus em nossas vidas. E assim como os demais gentios olhavam para a obediência da fé daqueles irmãos, às vezes nós temos que nos perguntar: se eu olhasse para a minha vida e olhasse para a palavra de Deus, será que realmente eu viria um cristão nascido de novo? Um cristão que verdadeiramente foi alcançado por esta graça? Será que as pessoas, quando olham para mim, conseguem ver realmente a glória da graça de Deus? Conseguem ver verdadeiramente um filho de Deus, uma filha de Deus? Está vendo que o cristianismo não diz sobre eu viver para eu mesmo apenas? Mas o cristianismo bíblico diz que eu vivo para a glória de Deus, para a glória daquele que me comprou, para a glória daquele que morreu na cruz por mim. Então, a vida que nós vivemos agora, vivemos para a glória de Cristo.
A minha vida é uma obediência a Ele. E não é uma obediência onde eu fico negociando. Porque eu entendo que os mandamentos de Deus não são sugestões, são mandamentos. E nós fazemos isso, e nós observamos os seus mandamentos, mas esses mandamentos não são pesados, mas são prazerosos. O salmista Davi diz que ele tinha prazer na lei do Senhor, e nela meditava de dia e de noite. Então, para os que nasceram de novo, os mandamentos, o abandono do pecado não é algo penoso. Não tem aquela briga contra o pecado. Porque agora ele é nascido de Deus, ele é santo, separado. É o que nós vamos ver no próximo culto. Tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus.